Jesus, dos 30 aos 33 anos, ele fez sinais de maravilha, deixou sinais para nós, deixou a palavra, a lei, os ensinamentos. Levantou-se 12 apóstolos, 12 homens, que esses 12 levantaram mais 70, e aí a palavra chegou até nós. Mas, antes de Jesus vir se manifestar, né, a palavra ela não saía de Israel. Se uma pessoa quisesse ouvir a palavra de Deus, ela tinha que fazer uma viagem até Israel, porque lá em Israel era onde eles eram os detentores dos pergaminhos da palavra de Deus. Por isso que desde a época de Davi, da época de Salomão, eles diziam: olha, a tua palavra eu escondi aonde? Guardada no meu coração, para eu não pecar contra, porque eles iam no templo ouvir a palavra e está aquela palavra dentro deles. Nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir, a fé ela vem pelo ouvir, né? Mas também sabemos que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, né, a palavra dele é o próprio Deus falando, a Bíblia é o Deus falando. Então aqui em Atos, no capítulo de número 10, né, no versículo 1 diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio. Amém, irmão? Amém. Centurião da corte, chamado o quê? Italiano. Dá uma paradinha. Havia em Cesareia. Por que Cesareia? Né? Sabemos que a Cesareia, gente, era a capital de Roma, né? Lá na Palestina, onde residiam os governadores, o grosso ali das tropas italianas. E ali na Cesareia tinha esse centurião. O que é um centurião? Centurião é o comandante de uma centúria, é aquele que comandava 100 soldados. Diga amém, irmão. Esse Cornélio, ele residia lá na Cesareia, ele tinha lá 100 soldados que ele comandava, mas Cornélio, ele tinha um caráter. Tinha o que, irmão? Um caráter muito parecido com o de um outro centurião também da Bíblia. Não sei se você lembra que uma vez um centurião foi até Jesus e disse: Jesus, não sou tio que entre na minha casa, mas diga só uma palavra e o meu criado sarará. Diga amém. Ou seja, ele sabia que eles não tinham direito à bênção, porque eram gentios, mas eles tinham um temor, tinham um caráter. Diga amém. Um dia eu ouvi uma pessoa falar assim: bispo, né, a pessoa colocou no zap: olha, com todo respeito, tem muitos católicos que são mais cristãos que muitos crentes na igreja. Tem muitos católicos que põem muito crente no bolso. Eu falei: é verdade. Porque a pessoa vem para a igreja, a pessoa aceita Jesus, mas ela não muda. Ela continua a mesma pessoa. Sabemos, querido, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação. Mas quando eu ouço a pregação e não mudo, eu continuo o mesmo. Eu fico parado, eu fico estacionado. Mas Cornélio, ele era um homem que tinha um caráter. Diga amém. Diz aqui que além de ele, no versículo 2, ele era um homem piedoso. O que é um homem piedoso, gente? Ele tinha virtudes. Diga amém. Ele era uma pessoa cheia de religião. Tudo bem que ele era um prosélito. O que é um prosélito, gente? É uma pessoa que segue o costume de um lugar, mas não nasceu naquele lugar. Ou seja, ele seguia os costumes dos judeus, mas ele não nasceu lá. Ele não era da linhagem de Abraão, porque ele era um gentil. Diga amém. Ele não tinha direito, porque a palavra não veio para eles. A palavra veio para os judeus, israelitas, que nasceram em Israel. A palavra não veio para os gentios. Porém, Deus vai mudar essa situação. Essa regra vai ser quebrada, vai ser mudada. Diga amém. Ele era um prosélito, ou seja, ele era uma pessoa que tinha um desejo, mas por não ter nascido em Israel, né, é provável que ele estava pronto para se submeter aos costumes daquele lugar. Mas todos nós sabemos que prosélito é a pessoa que não é filha de Abraão, mas ela se converteu ao judaísmo. E diz mais, depois da palavra
piedoso. Ele era o que, gente? Temente a Deus. Diga amém. Cornélio, ele tinha uma coragem de servir a Deus que ninguém hoje tem. Ele servia a Deus em momentos difíceis. Tem gente que só serve a Deus aonde ele quer, aonde ela quer. Tem gente que até chega a esconder que é cristão quando está no meio de algumas pessoas. Cornélio, ele não era cristão de nascença, mas ele seguia aquele costume religioso. Ele não tinha direito, mas ele tinha um desejo, ele tinha um anseio. Diga amém. Ele era uma pessoa que era sincero, era fervoroso, até o ponto de todos os membros da casa dele, da família dele, os empregados, de olharem para ele e ver as qualidades que ele tinha. Diga amém. Não tem lugar melhor, irmãos, para você falar de Jesus do que na nossa família. Só que lá nós não falamos com palavras, nós falamos com testemunho. As pessoas olham pelo que a gente é. O seu dia a dia fala muito quem é você. Estava falando para minha esposa que ontem lá em Resende tinha um carro parado, um paralítico, né? Uma pessoa no porta-mala de um carro, tinha uma faixa assim no carro, ele só vinha daqui para cima, não tinha as pernas. E estava falando assim no microfone: você que está passando pelo calçadão, você que está casado, você que está aí nas farmácias, me ajude. Eu só quero fralda, eu só quero gases, eu só quero luvas. Vim aqui no carro. Mas quando a pessoa vê aquela foto, a pessoa vira o rosto. Tudo bem que a foto é feia, o cara pegou doença e foi perdendo tudo, está com a bolsa do lado, tadinho. Mas o carro estava no sol, gente. Aquele sol quente no porta-malas deitado, carro a gasolina, nem gás tinha. E todo mundo passava, virava o rosto, ninguém ajudava. Aí eu falei para minha filha: a gente não vai comprar fralda não. Vamos ali, vamos dar um dinheiro para ele. Por fim, não vou mentir não, gente. Até eu estava com medo de ir lá no carro quando eu vi a foto. Eu ia falar: Davi, vai lá, leva o dinheiro ali, leva lá o dinheiro. Eu falei: não, vamos lá para a gente ver como nós somos felizes. Vamos lá para a gente ver o como nós somos abençoados por Deus. Aí eu cheguei na traseira do carro, que é o Santana Quanto. Ele estava deitado, daqui para baixo não tem nada. Ele deu um sorriso e falou para mim assim: que Deus te abençoe. Eu falei: eu também te abençoe em nome de Jesus. Nós podemos ajudar, ajude, porque aquele que pode fazer não faz, peca. Diga amém. Mas voltando para a palavra aqui, esse centurião, esse Cornélio, ele foi o primeiro gentil que vai se converter na história da Bíblia. Diga amém, irmão. Amém. Ou seja, quando o Cornélio estava esperando, que ele convidou os convidados para a casa dele, ele convidou os parentes para a casa dele. Quando ele estava esperando, as pessoas foram chegando. Diga amém, irmão. Diz aqui que ele era uma pessoa que fazia muitas esmolas. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Diga amém, irmãos. O que é fazer esmola? Ele não era tão religioso que esquecia do próximo. Diga amém. Nem como muitos que enganam, né? Acham que fazendo boas obras vão para o céu. Não, gente, vão se salvar. Não. Às vezes nós só queremos ajudar quem a gente quer ajudar. A Bíblia diz que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa o quê? Saber. Diga amém. Ele não fazia esmolas movido por uma satisfação ou até mesmo, não, ele fazia esmola porque ele temia a Deus. Ele abria a porta da casa, convidava as pessoas. Diga amém. Quarta coisa, de contínuo ele orava. Era uma pessoa de oração, uma pessoa que tinha a fé fervorosa. É uma pessoa que orava mesmo, acordava de manhã cedo, dobrava o joelho, falava com Deus. Na hora do almoço, quando ia sentar para comer, orava de novo. À tarde, quando ia lanchar, de noite, meu irmão, uma pessoa de fervorosa oração. Diga amém. Amém. A gente vê que esses testemunhos dele aqui são lindos, né? Ou seja, versículo 3
E este, quase a hora nona do dia, amém, irmão? Vocês sabem qual é a hora nona do dia lá em Israel? O horário para eles começa às 6 da manhã. A primeira hora é 7. Diga amém. Conte comigo. 7, 8, 9, 10, 11. Opa! Que hora que é a hora nona, gente? Hein? Hein? Se a primeira hora, a hora é às 7, a segunda é a 8, a terceira é a 9, a quarta é a 10, a quinta é as 11, a sexta é as 12, a sétima é as 13. É o que nós estamos? Na sexta? Mas ele orou na hora nona. Que hora que é a hora nona? Diga 3 horas. 15 horas da tarde. Diga amém. Quando deu 3 horas da tarde, a casa lotada, ele esperando as pessoas para dar esmola, os parentes, ele começou a orar. Ele começou o quê, gente? E ele, nessa hora que ele começou a orar, ele teve uma visão. Diga, teu irmão, você tem visão? Agora pergunta de novo, qual é a tua visão? É a visão de Deus? Porque tem gente que fala que tem visão de águia. Não. A visão de águia é uma visão de um animal. Nós temos que ter visão espiritual. Nós temos que bater os olhos e ver. Mas não é ver igual o homem vê. Jesus, quando foi lavar os pés de Pedro, Pedro não queria. Ele não se achava digno de ser lavado os pés por Jesus. Mas Jesus disse: Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não terás parte comigo aonde? Aí Pedro disse: então me dá um banho. Ele falou: não, Pedro, eu só preciso lavar os seus pés, porque o resto já está lavado pela palavra. Diga bem, os seus pés é a única coisa que está nesse mundo impuro. O que Jesus está falando? Pedro, o que eu faço agora, você não entende, você não compreende, mas lá na frente você vai entender. O que Jesus vai ensinar para Pedro, gente? Que nós temos que ser humildes, que aquele que serve, diga comigo, aquele que serve é maior do que aquele que é servido. Então viva para servir. Viva. Você quer ser servida? O que eu preguei sexta-feira? Quem estava aqui sexta-feira? Vocês lembram que eu preguei? Me ajuda aí. Qual é o título? 2 pessoas. E esqueceram, né? Uma morreu, foi para o céu. A outra morreu, foi para o Hades. Quem são? O rico e o louco. Eu disse aqui na sexta-feira que o rico, quando morreu, foi para o Hades. O rico, quando teve na terra, teve tudo, diga bem. Vivia uma vida regalada. Mas e o pobre, o Lázaro, quando morreu, foi para onde? Para o céu, para o seio de Abraão. Aí eu preguei diferente, eu disse: irmãos, eu não quero pregar quem foi e quem não foi. Eu quero pregar o seguinte: a atitude, diga amém. Porque esse que foi para o céu, que era chamado de Lázaro, o pobre, o mendigo, ele era uma pessoa que cria em Deus, diga amém. Mas quando esteve na terra, deu o quê? Um péssimo testemunho. Eu estava dizendo aqui que nós que estamos na igreja, não importa qual seja ela, nós não podemos dar um péssimo testemunho. Nós temos que viver a palavra. A Bíblia diz que aquele que planta, colhe. Meu irmão, quando você planta, você colhe. Não tem como não colher. Mas tem que não colher sem plantar. Aquele que te dá a semente para você plantar é Deus. Mas a pessoa vem com medo, retendo. Ei, quando você planta, fica tranquilo, que você vai colher 30, 60, 90 anos. Mas a Bíblia diz que o Lázaro morreu, foi até para o céu, mas não foi um incentivo para levar aquele rico para onde? Para o céu. Porque o rico olhava para o crente e o crente estava lá comendo as migalhas que caíam, brigando com o cachorro. Ei, o crente estava super doente, de forma que os cachorros lambiam as suas úlceras. Ele morreu, foi para o céu, mas enquanto esteve na terra, não ganhou almas, porque o testemunho do Lázaro não fez com que o rico conhecesse o Deus dele. Tem crente que passa a luta, passa calado, mas tem crente que infelizmente dá mole. Ô vizinho, me dá um cadiquinho de pó aí. Ô vizinha, me dá um pouquinho de sabão
uma caixa com 30 ovos. Assim, toma 30 aí. Tá bom, no final do mês eu devolvo. É que o pagamento do marido não saiu, sabe? Nem vergonha o homem ainda. Meu irmão, se não tem açúcar, não tem pó, fecha a sua boca e fala com Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas, nós estamos rodeados de um tão grande número de testemunhas. As pessoas estão olhando para nós e nossos testemunhos têm que ser para trazer almas para a igreja, para ganhar almas para o reino de Deus. Ei, a pessoa para vir é muito mais fácil para o bar, é muito mais fácil para uma festa do que para a igreja. Porque o próprio Salomão disse, é mais fácil, né, a pessoa ir para uma festa do que para um velório, porque tem muita gente que não está preocupada. Ou seja, o que o Salomão disse? Melhor é ir aonde tem luto do que aonde tem uma festa. Por que o Salomão disse isso? Porque quando a pessoa vai numa casa de luto, ela reflete na vida, ela dá valor, ela fala, puxa vida, igual hoje. Ontem, quando eu vi aquele rapaz lá no carro, eu falei, meu filho, minha filha, olha lá. Eles botaram a mão, ele vai viver? Eu falei, filha, pode até viver, mas pouco tempo. Porque você foi comendo, tadinho, tá só aqui no estômago, mas estava vivo lá. Só quer uma fraldinha e tanta gente passando, gastando rei salgadinho lotado, mas não vê uma pessoa sair para lá e botar uma ofertinha ou comprar uma fraldinha que é R$3,60 o pacote. Não, gente, as pessoas podem ajudar e não ajudam. Repare que o rico, quando estava na terra, tinha tudo, mas quando morreu foi para onde? Então é melhor você ser rico no céu e ter uma vida que conforme Deus tem para você. Diga amém. Para de reclamar. Tem zoião, come zoião. Tem carne moída e come carne moída. Tem astronauta congelado, come astronauta congelado. Mas para de reclamar. Não, eu não como sem carne, eu não como sem mistura. Ei, faz um jejum de Daniel para você ver o que é. Amém. Vai comer só legumes. Que a hora que botar o ovo na tua frente, você vai achar que é picanha. Botar um bife de frango, meu Deus, até que todo abre e olha. Mas não, a pessoa não agradece a Deus, é feliz e não sabe. Você é muito feliz, minha filha. Você, ano passado, em 2018, você ficou internado 30 dias no hospital? Teve quase em coma? Ficou doente em casa? Deus te guardou, te deu saúde. E esse ano também tu vai ter saúde, porque Ele é contigo, diga amém. Não teve gripe, não teve resfriado, não teve nada. Deus guardou você, Deus livrou você. Mas aqui está falando que esse Cornélio era um centurião. Ele é um homem fervoroso, mas ele era um gentil. Ele não tinha direito, diga amém. Então ele chamou um monte de gente para a casa dele. Quando ele começou a orar, na hora nona, que é 15 horas, diga amém, irmão. Ele viu, vamos lá, ele viu o que, gente? Dá uma olhadinha no capítulo, versículo 3. Ele viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. E ele, fixando os olhos e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo disse-lhe, as tuas, o que, irmãos? Orações. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Diga amém. Dá uma paradinha, olha para cá. Cornélio tinha um bom testemunho. Diga amém, irmãos. Ele tinha um testemunho diante dos judeus, diante da família, diante do trabalho, diante dos amigos. Se o Cornélio viajasse lá para os Estados Unidos, ele ia dar testemunho, porque ele sabia que aonde estivesse, se ele quisesse pecar, ele quer se esconder, né? Eu vou me esconder para falar o nome dele, né? Esconder para esse cara que está vindo o carro dele, vou esconder aqui, né? Ai, é o bispo, ai Jesus, meu Deus, é o bispo, não, tem que esconder de mim não. Olha para baixo, o diabo está dentro. E olha para cima, oh Deus, desculpa, porque Deus está vendo tudo, irmão. Ele está sentado olhando. E a Bíblia diz, irmão, que não há nada em oculto que não há de ser revelado. Nós não podemos nos esconder de Deus.
Deus é onipresente, quer dizer, está em todo lugar, mas também é onisciente, Ele sabe tudo antes de acontecer. Ele só não pode impedir, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Você que escolhe se você quer a bênção ou se você quer a maldição. Nós é que escolhemos, só que tem escolhas nossas que lá na frente vão repetir coisas duras. Tem pessoas que tomam decisões aqui hoje que lá na frente não vai conseguir mudar essa decisão. Então, na hora de tomar uma decisão, na hora de dar um passo, pense um pouquinho, ore a Deus. Repare que ele estava orando às 3 horas da tarde, e aí ele teve uma visão. Um anjo apareceu para dizer: ei, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Ei, tudo que você tem feito para ajudar, você trouxe uma cesta básica, você tem trazido oferta, você tem mantido essa porta aberta. Ó, Cornélio, eu estou vendo tudo, porque essa porta não fechou. Deus estava só dizendo aqui, ó, está na memória de Deus. Diga bem, ter um bom testemunho é muito importante. Então diz que ele tinha bom testemunho. Então o Cornélio, você vê que ele era um centurião, tinha uma boa posição, era um comandante de 100 soldados, era uma pessoa justa, era temente a Deus, mas também tinha um bom o quê? Testemunho. Diga amém, irmãos. O que é testemunho, gente? Ou seja, repare que mesmo havendo inimizade entre o gentio e os judeus, ou entre os judeus e os romanos, eles dominavam os romanos, eles oprimiam aquele que tinha, e o próprio Cornélio fazia isso, porque ele era um soldado romano. Mas diz no versículo 3, vamos lá, Atos 10, 3, o que diz aí? Esse é quase oradona, fez o quê? Viu numa visão Deus, e dizia para ele: olha, as suas orações foram ouvidas. Diga graças a Deus. Ele viu claramente, ele não estava dormindo, ele não estava sonhando. Ele fechou o olho para orar, e ele fixou a visão dele, e ele viu que estava diante dos olhos dele o próprio anjo. Quem quer ter uma visão de Deus? Então passe a orar, irmãos. Passe a orar, que Deus vai abrir a sua visão espiritual. A gente vai no monte aqui em cima orar, e lá no monte acende, pega brasa, pega fogo mesmo. Muitos chegam lá, não vê nada, mas todas as vezes nós vamos lá, antes de entrar no monte já está aceso. O que faz o monte acender é as orações. Quando você ora, os anjos descem perto de você para poder pegar as orações, então acende tudo. É a presença de Deus, tem fogo naquele altar, tem fogo naquele lugar, diga amém. Então Cornélio, fixando os olhos, atemorizado, Senhor, vai dizer: as suas orações têm sido ouvidas. Já pensou se nós orássemos o quanto nós mexemos no WhatsApp? Já pensou se tivesse atividade com a Bíblia, o quanto a gente fica olhando para o celular? Já pensou qual ia ser a afinidade entre nós e Deus? Diga amém. Mas isso subiu para a memória de Deus. Deus estava gravado, porque a memória, gente, eu preguei aqui na sexta-feira, tudo que nós fazemos é escrito. Nós falamos aqui na sexta-feira de um homem chamado também Ezequias. Ezequias, ele estava pecando, era o rei. Um dia Deus chamou o profeta Isaías: vem cá, vai lá na casa do Ezequias e diga para ele botar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Quando Isaías disse: olha, põe a tua casa em ordem, porque assim diz o Senhor, tu vai morrer. O Ezequias, quando ouviu aquilo, tomou um choque. Só que o Ezequias conhecia a palavra, diga amém. O Ezequias conhecia o Senhor, diga amém. O Ezequias lembrou quem ele era, que ele tinha passado pela igreja, que pequenininho foi criado na igreja. Opa, virou o rosto para a parede e falou: Deus, lembra lá do começo como era fervoroso. Deus, me perdoa, Pai. No começo eu orava, eu jejuava, eu tinha temor. Deus, eu queria Deus. E ele começou a orar, e Deus lembra de como eu era. Até que Deus fez? Deus chamou Isaías: volta na casa de Ezequias, diga para ele assim: ó, filho, ouvi, estou te dando 15 anos a mais. Diga-me. Preguei na sexta-feira sobre um homem que tinha tudo em casa, mas um dia
lá pelos apegos do mundo e falou: pai, eu não quero morar mais nessa casa, pai. O pai falou: mas filho, aqui tem tudo. Não, pai, me dá a minha parte que eu vou embora. E ele nem tinha direito, porque ele não era o primogênito, ele era o caçula. Mas o pai foi e deu para aquele filho toda a parte dele. Ele pegou aquela bolsa de dinheiro, aquela mala e foi para o mundo curtir. Foi para uma terra bem distante, bem longínqua. E lá naquele lugar ele começou a gastar o dinheiro com prazeres, com reinos, com bebidas, com tudo que o mundo tinha para oferecer. E quando o dinheiro dele acabou, ele teve que trabalhar. Só que na vida todinha ele sempre foi cuidado pelo pai. A vida todinha ele entrava no banheiro e estava lá a toalhinha lavadinha, a mamãe botava. Ele sentava na mesa, já via um pratinho dele, a laranjada, o suco, o refrigerante. Quando ele ia dormir, a caminha já estava arrumada, alguém na minha cobria ele ainda, oh, que delícia. Quando ele ia sair, ele chegava, arrancava a roupa, jogava no banheiro, ia lá no guarda-roupa. Quando abria o guarda-roupa, hoje eu quero de amarelo. Ih, a camisa amarela está lavada, eu sujei ontem. Aí vestiu o amarelo, eu quero vestir uma bermuda, aquela que eu sujei ontem. Ih, mamãe de lavou. Colocava, e agora eu tenho, eu queria que eu joguei bola ontem, mas está todo sujo. Ih, já lavaram. Que maravilha. Então que bom morar na casa do pai, né? Na casa do pai tem tudo, na casa do pai é muito bom. Mas ele não, ele saiu da casa do pai porque ele achava que já era de maior, que queria já ter a sua liberdade. Mas quando chegou lá no mundão, ele perdeu todo o dinheiro dele. E quando perdeu o dinheiro, só restou ir trabalhar. Mas como não tinha estudo, não tinha qualificação profissional, só sobrou para ele cuidar de porcos. Então ele foi na casa de um criador de porcos lá e falou: eu quero cuidar dos porcos. Ele chegou para cuidar dos porcos e deu a hora do almoço e nada, ninguém chamar ele. E alguém disse para ele assim: está esperando o quê, rapaz? Vai para tua casa comer. Ele falou: não tenho casa. O criador de porcos não chama para comer, não? Não, aqui não. Então eu vou comer um pouquinho da lavagem do porco, que é a alfarroba. A alfarroba é essa comida do porco, não é para você comer. Aí ele botou a mão na cara, porque se lembrou. Falou: meu Deus. Ele lembrou. Ele teve uma visão. Ele teve que perder tudo para ter uma vida. Ele teve uma visão que lá na casa do pai ele tinha de tudo, do bom e do melhor. Então ele pensou: eu vou voltar para a casa do pai. Então ele arrumou a bagagem dele e voltou para a casa do pai. Quando estava se aproximando da casa do pai, o pai avistou o filho, porque o pai está de braço aberto esperando. O pai está assim esperando aquele que vai embora, aquele que sai. O pai olhou e disse: aquele é meu filho que tinha ido embora. Corre lá, leva um sapato para ele. Corre lá, leva uma veste. Corre lá, leva um anel. Quando chegaram, colocaram o sapato é a palavra. A veste é a proteção, é a armadura. E o anel é a autoridade. Quando chegou perto do pai, disse: pai, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me aceita como teu empregado, pai. E o pai falou: filho, isso tudo aqui é seu. A maior parte está aqui. Então não sei por que muitas pessoas saem tão fácil da igreja, trocam tão fácil Jesus por outras coisas que são momentâneas. Tem tanta gente morrendo, gente. Se você for no hospital de emergência, não tem lugar para botar a gente na cama. Ninguém tem coragem de ir lá visitar. E nós estamos saudáveis. A gente não fica respirado, a gente não tem nada assim que tem por aí. Se o chikungunya avisa, se o zika vírus vê, ele passa correndo, porque ele sabe que o sangue que está dentro de você é o sangue de Jesus. Se ele picar você, ele se converte todos. Mas não, a gente é feliz e não sabe. Aqui está falando do centurião. O centurião tinha uma boa memória. Ele ajudava o Deus. Deus estava guardando a memória dele, porque ele, tudo que ele fazia, Deus anotava. Só que teve um dia que o que Deus fez? Deus parou para ouvir a oração dele. Porque Cornélio, quando ele dava as esmolas, não era como os fariseus. Os fariseus eram diferentes. Quando o fariseu ia dar um presente para alguém, ele batia a panela para chamar a atenção, para todo mundo ver.
Olha, gente, eu estou dando para ele, tá? E Jesus disse que o que der com a mão esquerda, a mão direita não precisa saber, diga amém. Ou seja, ele não tinha esse problema de aparecer. Por quê? Porque a memória do que ele dava aqui, Deus estava vendo, estava subindo para o céu, diga amém. Versículo 5, quando nós terminarmos. Agora, pois, o anjo está falando com ele: envia homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome o quê? O anjo disse: olha aqui, a sua oração não subiu para o céu, Deus tem se agradado. Agora Deus está mandando você pegar aqui 2 homens e mandar lá a Jope, porque lá tem um homem chamado Simão Pedro. Manda esses 2 homens chamar Simão Pedro. Qual que era a cidade, gente? Jope. Jope é uma cidade portuária. Jope é a beira do mar. Lá em Jope, quando você chega em Jope, tem uma baleia, porque dizem que aquela baleia que engoliu quem mesmo? Jonas. Diga bem, Jonas era um fugitivo de Deus, e quem foge de Deus, né, a baleia pode engolir. Repare que ele foi para Jope, e repare que era para procurar um homem chamado Simão, que tinha o nome de Pedro. Repare que em Jope tinha 2 Simões, mas esse era o Simão Pedro, diga amém. Então quando ele está indo, irmãos, esses 2 homens estão indo, Cornélio deveria procurar Pedro, porque foi esse que Deus mandou ele procurar, diga amém. Pedro que Deus tinha designado para ter a chave, Pedro era a pedra, Pedro que tinha a chave para abrir o que? A porta para os gentios passar, diga graças a Deus. Foi através de Pedro, irmãos, que o evangelho chegou atrás de mim, através de você. Foi através de Pedro, irmãos, que nós hoje ouvimos a palavra de Deus, diga graças a Deus. Mas repare que quando ele manda, dá uma olhadinha aqui no versículo 6. Este está com um certo Simão chamado Curtidor, que tem a sua casa, que tem a sua casa junto ao mar, diga amém. Ele te dirá o que deve fazer. Então, retirando-se o anjo que tinha falado, Cornélio chamou os 2 homens, os seus criados, e a um homem piedoso, que era soldado, que estava a seu serviço, e tendo contado tudo, enviou para onde, gente? Para Jope, diga graças a Deus. Repare que eles foram para Jope, mas diz aqui que lá em Jope, olha o que estava acontecendo. Na hora 9, que era a hora 9, gente? 15 horas, amém? O Cornélio fez uma oração e ele viu um anjo, diga amém. Agora vamos ver aqui horas Deus falou com Pedro lá, porque Deus, vamos usar o WhatsApp. Eu falo assim: oi Júnior, ó, meia-noite eu vou mandar alguém na tua casa aí, tá? Prepara um prato de comida aí. Ô, dona Sônia, meia-noite eu vou mandar, 5 horas da manhã eu vou mandar a pessoa, prepara um cafezinho. Não, 3 horas ele falou com Cornélio. Mas vamos ler aqui o versículo de número 9. E no dia seguinte, ó, se passaram quantas horas? 24 horas. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estava já perto da cidade. Subiu Pedro aonde, gente? Para fazer o quê? Quando subiu Pedro para o terraço para orar, era que hora? Que hora sexta, gente? Hein? Meio-dia, diga amém. Meio-dia ele começou a orar. Olha, um orou às 15, um dia antes. Um dia depois, o outro estava orando meio-dia, diga amém. Repare que ele estava orando a hora sexta, versículo 10. E sentiu fome. Ele quis comer alguma coisa. Olha para mim. Quando ele acabou de orar, que ele entregou o jejum dele, ele entregou no meio-dia. Orou: Deus, obrigado. Eu já não estou fazendo, mas noite é meio-dia. Quando ele acabou de entregar o jejum, ele sentiu fome agora. Agora deve pegar alguma coisa, né? Vou pegar alguma coisa na despensa. Diz a Bíblia que sobreveio sobre ele um arrebatamento de sentidos. O que é isso? Ele ficou como uma pessoa
ligado ao trono de Deus. O sentido dele foi tomado e ele viu o sobrenatural. Diga amém. Diz aqui no versículo 10, versículo 11: ele viu o céu aberto e que descia um vaso. Descia o que, gente? Como se fosse um grande lençol atado por 4 pontos, vindo para a terra, no qual havia nesse lençol todos os animais quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi dirigida uma voz que dizia: levanta, Pedro. Levanta e faz o que, gente? Mata e come, amém? Me peça 2 filhas, por favor. Vamos lá, só para você entender. Em nome de Jesus. Que hora mesmo que o Pedro foi entregar o jejum dele? Meio-dia, hora 9, é isso? Quando ele acabou de entregar, ele recebeu, ele foi o quê? Foi arrebatado os sentidos dele. E ele viu descendo um lençol. Imagina um lençol com 4 pontos. E dentro desse lençol, o que ele viu dentro? Ele viu animais de 4 patas. Ele viu aves. E esses animais que o Pedro viu, gente, na lei mosaica, na lei de Moisés, eram animais que eram considerados impuros, animais que não serviam para comer. Diga amém. Quando ele viu aqueles animais, ele até estava com fome, mas ele deu um passo atrás: longe de mim, Senhor, porque ele foi ensinado que existem uns tipos de animais, umas espécies de animais que não se pode comer. Diga amém. Então, quando ele viu aquilo, quando ele viu aquela situação toda, o que ele fez? Ele deu um passo para trás, e diz a Bíblia aqui no versículo de número 14: mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum. É o que, gente? Imunda. De graças a Deus. Ou seja, 15: e pela segunda vez lhe disse a voz: não faça comum o que Deus já o que, gente? Quando ele foi comer, ele viu o lençol, 4 pontas descendo, cheio de animais ali dentro, podia comer, mas eram imundos. Ele deu um passo para Deus? Não. Aí desceu a primeira vez, desceu a segunda, e Deus falou assim: ei, rapaz, não vai comer por quê? Não pode ser imundo. Ele falou: como é que pode ser imundo? Aquilo que o Senhor já purificou. Aí vai descer pela terceira vez. Vamos ver aqui o versículo de número 16. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou-se o que, gente? A recolher do céu. E estando Pedro o que, gente? Duvidando entre se aquilo seria visão. Eis que naquele mesmo momento que ele estava duvidando, alguém bateu na porta. Diga amém. Quando ele olha do segundo andar para ver quem era, os 2 homens que um dia antes tinham sido enviados por quem? Cornélio. Diga amém. Quando ele olhou lá de cima, os 2 homens batendo, e viu que os 2 homens eram o que? Diga: ímpio, gentil. Porque gentil, gente, não podia nem chegar perto de um santo. Se fosse chegar perto, podia ser apedrejado. Quando Pedro viu aqueles 2 homens gentil batendo na porta dele, opa, como é que eles estão se atrevendo a vir aqui? Aí ele lembrou da visão que ele teve. Qual foi a visão? Um lençol de 4 pontas descendo, cheio de animais. O quê? O que representa isso? Os 4 pontas são os 4 cantos da terra. Os animais impuros somos nós, que não tínhamos direito a ir para o céu. Nós que não tínhamos direito de ter a vida, porque Satanás enganou a Eva, depois o Adão, e a morte entrou sobre nós. Mas Jesus, quando ele morreu na cruz, ele foi um sacrifício perfeito. Ele morreu para ter amigos, ele não morreu para ter escravos. Diga amém. Quando o Pedro entendeu aquela revelação, aquela visão, ele desceu. Quando desceu na porta, aqueles homens disseram: olha só, nós estamos lá da Cesareia, nós estamos já um dia caminhando para falar com você.
Eu sei que você não pode nem chegar perto da gente, porque a gente pode ser apedrejado. Mas quem mandou vir falar com você foi o nosso Senhor. O nome dele é Cornélio. Olha, é um grande homem de Deus. Ele é religioso. Ele não é judeu igual a você, mas ele tem temor. Ele disse que ontem, às 15 horas da tarde, ele estava em casa orando, preparando para fazer a reunião. De repente apareceu um anjo para ele e disse: ei, Cornélio, manda alguém ir lá em Jope buscar o Simão Pedro, o curtidor não, o Pedro, diga amém. Traga ele, porque ele tem algo para lhe falar. Pedro, eu vim falar isso. Você tem como ir lá na Cesareia falar para a gente o que Deus tem para falar? E Pedro falou assim: eu vou. Pedro nunca tinha chegado perto de um gentil. Para você ter noção, Jesus sempre quando mandava alguém ir, mandava passar pelo caminho que não tivesse gente. Você está entendendo, gente? Porque aonde tem muita gente, tem muito gentil. E aonde ninguém vai, e pregar a palavra de Deus. E ali Pedro vai para a casa de Cornélio, no caminho de um dia. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, quando Cornélio vê o Pedro, ele se cai no chão e se prostra. Pedro bate no ombro e fala assim: levanta, rapaz, eu sou homem como você. Aí o Cornélio vai e conta para Pedro o sonho. Pedro, eu estava aqui orando, e apareceu um anjo para mim e me disse: envia alguém lá em Jope, na casa de Pedro, porque Pedro tem algo para contar para vocês. E Pedro, quando ouviu aquilo, olha, rapaz, hoje, há 2 dias atrás eu estava lá mesmo, eu tive um sonho também, uma visão. Eu vi 4 lençóis, que eu entendo que é os 4 cantos da terra. Eu vi os animais impuros, que são vocês, gentis. Mas Deus diz assim: como pode ser impuro aquilo que eu estou purificando? Diga amém. Amém. E aí diz a Bíblia, eu resumi para vocês aqui. Eu resumi, já pulei o 16, 17, o 22. Nós estamos no 24 agora, amém, irmãos? Amém. E no imediato chegaram a Cesareia. Cornélio, que esperava, tendo já convidado os parentes, amigos mais íntimos. E aconteceu que quando Pedro saiu diante de Cornélio para recebê-lo, entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e prostrando aos seus pés, o que Cornélio fez, gente? O adorou, diga amém. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitos que haviam ajuntado. E disse: vós bem sabeis que não é permitido um homem judeu ajuntar-se com pessoas estrangeiras, mas foi Deus que demonstrou que nenhum homem chame comum o outro ou incomum. Pelo que, sendo chamado, eu estou vindo aqui hoje para contradizer, ou seja, para mudar a história, diga amém. Eu estou vindo aqui hoje para contradizer, porque antigamente é o seguinte: olha, quem morava do lado A não podia ir do lado B, amém, gente? Ou seja, só eles lá em Israel, os detentores da palavra, o pergaminho estava com eles, mas o véu foi rasgado, diga amém. A palavra chegou até nós. Pedro disse aqui no versículo de número 29: pelo que, sendo chamado, vim para contradizer. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Então Cornélio disse: olha, 4 dias estava eu em jejum até a hora nona. Isso mesmo? 15 horas. Eis que diante de mim apresentou-se um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas têm chegado na memória de Deus. Envia a Jope e manda chamar um tal de Simão, que tem o sobrenome Pedro. Ele está na casa de Simão, o curtidor, à beira do mar. E vindo ele, vai falar com vocês. 33. E logo mandei chamar, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de quem, gente? Deus. Para te ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Diga amém. Amém. Aí Pedro, quando abriu a porta, estava lá o Simão, estava o Cornélio, a esposa, os filhos, os parentes, estava lotada, diga amém. Amém. Aí diz aqui no versículo de número 34: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas, mas que lhe é agradável que qualquer nação que o teme e que faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando
Que a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, dos bens sabeis, veio para toda a Judéia, começando pela Galileia. Depois do batismo de João, ele pregou como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas dele, todas as coisas que fez Deus, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram e penduraram ele no madeiro. Mas este ressuscitou, este Deus ressuscitou o terceiro dia, e Deus o fez que se manifestasse. Diga amém, irmão? Amém. Deus fez que manifestasse não a todo o povo, mas somente as testemunhas de Deus, antes de ordenar a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Mas nos mandou também para pregar ao povo e a testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Diga amém. Amém. A este dão testemunho todos os profetas, e todos os que nele crê receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, dizendo Pedro essas palavras, o que aconteceu, gente? Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Diga amém. Amém. Mas como é que cai sobre eles? Não eram gentios? Era. Mas Jesus enviou Pedro para anunciar a eles que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem mais o queridinho. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha se você é alto, pequeno, se você é louro, se você é moreno, se você é negro, se você é branco. Deus, quando olha para mim e para você, Ele olha para o nosso coração. Deus quer habitar no teu coração. Quando eles ouviram a palavra de Pedro, o Espírito Santo caiu sobre eles. Olha que lindo, olha que lindo. Olha para nós terminarmos aqui essa parte aqui, ó. Disse mais, versículo 44, dizendo Pedro que essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles e ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, tanto quando tinham vindo como Pedro, maravilharam de que o dom do Espírito Santo tivesse sido derramado sobre os gentios. Olha para mim, eles achavam que só quem era de Jerusalém podia falar em línguas. Mas o Espírito Santo, quando veio sobre os gentios, começaram a falar em línguas. Começaram a ser o quê? Cheios da glória de Deus. Diga amém. Amém. Ei, você que está aqui nessa noite, Deus não está preocupado com os seus erros, com o seu pecado. Deus está preocupado com a sua decisão agora. Você que decide se você quer mudar de vida ou se você quer continuar na mesma vida. Você que decide se você quer ser amigo de Deus ou se você quer ser inimigo de Deus. Mas eu te digo que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Deus trouxe você aqui hoje para dizer o seguinte: que Ele ressuscitou Jesus para que eu e você tenha vida, mas não uma vida pequena, mas uma vida com abundância. Amém. Uma vida, gente, que não vai te faltar nada. Você não vai precisar sobreviver. O que é sobreviver? A pessoa acaba de almoçar, tem que trabalhar para tirar a janta. Ei, tem muita gente sobrevivendo hoje dentro da igreja. Está na hora de você se levantar para Deus, assim como o Senhor alcançou aqueles gentios lá da Cesareia. Alcance meu coração. Amém. Muda a minha história, muda a minha vida. Ei, repare aqui no versículo 46, porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro a alguém porventura pode recusar água para aqueles que sejam batizados? Ou seja, Pedro falou assim: cara, por que impede eu batizar eles? Tinha umas pessoas seguindo Pedro, né? Os discípulos. Eles estão até falando em língua. Tu tinha me perguntado, pastor, tem como uma pessoa falar em língua antes de se batizar? Eu falei, tem, mas tem. Tem pessoas que acham que só vai falar língua depois que batiza. A gente que batiza nem em língua fala. A língua, gente, não é para edificação da igreja. Falar em línguas é para edificação própria. É tanto que quando você fala em línguas, você está falando com Deus. Só você entende, só Ele entende. Mas é importante quando se fala em línguas na igreja que alguém interprete. Está entendendo? Tem que haver uma interpretação da língua. Hoje é muito notório, a pessoa valoriza muito quem fala em línguas, e a pessoa que não fala em língua para ele não é nada. Ei, não é pela língua que se faz o valor, mas é pela unção, é pelo temor de Deus. Diga amém. Repare que aqui diz que
O Pedro então disse, mandou, versículo 48, mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles alguns dias. Diga amém. Amém. Gente, olha que coisa linda. Gentios que conseguiram entrar na presença de Deus por causa da dispersação. Diga amém. Amém. Ou seja, hoje não tem mais diferença entre gentios e judeus. Qualquer pessoa que levantar sua mão e aceitar o Senhor Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Senhor, e crer que Ele ressuscitou dos mortos, está vivo, crer, será salvo. Todos quanto receberam Jesus, receberam o poder de serem feitos, serem chamados filhos de Deus. Ei, você é filha, você é filho, você tem um pai. Esse pai é rico, esse pai é poderoso, ele é especialista em resolver aquilo que ninguém pode resolver. Eu não sei por que você ainda não procurou saber quem é o teu pai. Já viu aquele ditado? O mestre não se conhece o pai dele? O pai dele é bravo, é grande, alto, é assim. Não mexe com ele não. Tinha que ser assim. Se quem soubesse quem é teu pai, não mexeria contigo. A pessoa ia pensar 10 vezes antes de olhar para você e falar alguma coisa. Porque o teu pai, ele vela sobre as palavras. Ele diz assim, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Você sabe quem é a menina dos olhos do Senhor? Somos nós, eu e você. Amém. Deus fica olhando para mim e para você. Deus te ama tanto que Ele tem que ter você gravado na palma da mão dele. Deus é apaixonado por você. Deus está esperando você fazer como um filho pródigo, voltar para a casa do Pai, voltar para os braços dele. Porque tem gente que está na igreja, gente, mas o corpo está aqui na igreja, mas a mente está lá fora. A pessoa vem para a igreja para adorar a Deus, mas não consegue adorar, porque não consegue se desligar do mundo. Ei, esse é o momento ímpar, é o momento único. O Senhor mesmo disse, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. Você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Ei, hoje você está aqui, mas amanhã só quem sabe é Deus. A vida é igual o quê? É igual um piscar de olhos, gente. É igual a respiração, é igual uma sopa. Está vivo hoje? Busque o Senhor, faça a vontade dEle, adore Ele, glorifique, pare de murmurar. Tem pessoas murmurando, e Deus não se agrada quem murmura. Dá uma olhadinha para o lado, vê se você está pior que alguém. Tem pessoas piores do que você. Às vezes nós temos que ter um choque, né, para a gente poder acordar e ver como nós somos abençoados e como Deus tem guardado a gente. Deus tem guardado você com muito carinho. A Bíblia diz que Ele guarda você debaixo das asas. Assim como a galinha guarda os seus pintinhos, assim eu, Senhor, Deus tem guardado você. Então nessa noite é tempo de você ter visão espiritual. Tempo de você abrir os seus olhos e falar assim, meu Deus, como é que eu me afastei? Quando eu aceitei o Senhor, eu fazia isso, fazia aquilo. Hoje não faço nada. Deus, como é que eu era empenhado? Hoje eu não empenho nada. Deus, eu evangelizava, Deus, eu ganhava alma. Deus, eu tinha compromisso. Ei, volte, porque a Bíblia fala que tem 3 tipos de pessoas. Tem o frio, tem o quente e tem o morno. O quente é aquele que acabou de aceitar Jesus. Jesus, esse é o quente. Não falta um culto, segunda, terça, quarta, quinta. Já o frio é aquele que não conheceu Jesus ainda. Está lá no mundão, lá na balada. Antes fosse frio ou quente. Porque se você for morno, uma pessoa que não sabe o que mais quer, indeciso, a Bíblia fala que Deus está pronto a vomitar. Essa é a igreja de Laodiceia. O povo que conhecia, mas não fazia. Ei, Deus está falando com você nessa noite. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Tem muita gente no final da batida perdendo a coroa. Ei, que adianta você nadar e morrer na beira da areia? Deus não tem prazer no teu sofrimento. Lá no Hades, o fogo queima dia e noite. Mas lá no seio de Abraão tem descanso, tem colo, tem água. Ei, aquele menino diz assim, pai Abraão, permita-me que ele toque com o dedo na água e põe na minha língua. Ei, você que escolhe hoje. Você quer ter uma vida eterna no céu? Ou quer ter uma vida regalada nesse mundo? Hoje é a Santa Ceia da reconciliação. Esse é o momento de você falar, Deus,
Eu entendi o recado. Eu entendi, Deus. Eu não vou mais olhar para trás. Eu vou voltar para a casa do Pai. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim, põe a mão no coração, diga assim: Senhor Jesus, seria impossível a graça chegar sobre mim, porque a palavra graça quer dizer favor imerecido. Eu não merecia, mas o Senhor me deu. Eu não merecia, mas eu recebi uma nova chance. Então hoje, Pai, eu quero te pedir, me perdoa as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, mas me ensina a andar nos teus caminhos. Me mostra, Pai, o que eu devo fazer, como eu devo andar, como eu devo proceder. Não deixa, Deus, que eu ande pelas minhas pernas, mas que o Senhor venha dirigir os meus passos. Coloca, meu Deus, as palavras certas nos meus lábios. Não deixa eu pecar. Eu quero guardar a tua palavra no meu coração. E se eu errei, se eu falhei, eu te peço perdão. Pede perdão para Deus agora, que eu vou estar orando por você. Jesus, muitos vão voltar para a casa do Pai agora. Muitos vão voltar para a casa do Pai, porque essa pessoa não é mais escrava. Essa pessoa não é mais escrava. Essa pessoa no passado ela era uma escrava, mas hoje ela está liberta, Senhor. Aqui, hoje ela está liberta, Jesus. Jesus, ela está liberta hoje. Ela não precisa mais, Senhor, ser escrava, porque o Senhor Jesus, meu Deus, morreu para ter amigos. Fala com Deus, meu irmão. Ouça a oração, meu Pai, dessa pessoa nessa noite. Nós vamos participar da ceia, Pai. Pode ser que